Tá ok? Tá. Eu achei que ia estar um pouco mais frio aqui, mas também não está frio, né? Então eu já vou tirando o casaco. Pessoal, assim, como a professora então apresentou, né? Meu nome é Eugélio Luiz Miller. Sou servidor da Justiça Federal, tá? Servidor da Justiça Federal de Canoas, Grande Porto Alegre, enfim. Cidade de passagem para vocês, né? Na verdade, vocês conhecem provavelmente só Canoas, como se diz vulgarmente, na Federal, né? Enfim, né? na BR ali, enfim, né? Mas Canoas é uma cidade relativamente grande, né? Ela tem 350 mil habitantes, enfim, né? Então, a gente tem bastante trabalho na Justiça Federal, certo? Trabalho na Justiça Federal desde 99. Então, eu entrei na época em que com 12 anos você podia fazer estágio na Justiça Federal, tá? Não, brincadeira. Eu entrei em 99, na época eu fazia graduação em Direito na Unicinos. Eu sou formado pela Unicinos, fiz mestrado na Unicinos, enfim. E fiz o concurso e entrei na Justiça Federal. Então, já estou quase fechando 20 anos de Justiça Federal. Fiz mestrado em Direito, enfim, e lá desde 2007, mais ou menos, eu comecei a lecionar Direito Previdenciário. A vara onde eu trabalho, né, dentro da Justiça Federal, é uma vara que sempre teve competência previdenciária. Além, claro, da competência previdenciária, muitas vezes ela teve competência civil, ações de militares, principalmente, que a gente tem base aérea em Canoas, então é uma região que concentra bastante militares, Caixa, enfim, e outras ações de servidores públicos federais, principalmente. Hoje ela tem competência também de execução fiscal, né? Não sei se vocês gostam, eu particularmente não gosto muito, enfim, mas tem o ônus e o bônus, eu gosto do previdenciário, né? Então hoje a gente concentra uma competência hoje meio maluca, eu diria assim, né? Execução fiscal, juizado previdenciário e previdenciário ordinário. Tudo a ver, né? Claro, os dois previdenciários tudo bem, né? Agora a execução fiscal é o patinho feio da vara, vamos dizer assim, certo? Mas é bem interessante, a gente também aprende, né? Tem um outro lado, enfim, né? Do fisco arrecadando, enfim, então, mais ou menos isso. Bom, desde 2007 eu comecei a lecionar direito previdenciário, por quê? Porque, na verdade, imagine, em 2007 já se vão 10 anos. Né? Se hoje talvez não tenha muitos professores de direito previdenciário, ou tenham mais, imagina em 2007. Em 2007 você contava no estado do Rio Grande do Sul assim, 10, 12 professores. Né? Era um grupo que dava aula aqui, quando a outra universidade queria abrir um curso de especialização, ia esse mesmo grupo para lá. Depois a outra universidade abria o mesmo grupo para lá, a não ser que você trazia professores de fora do estado. Né? E isso muitas vezes se optava. Né? Eu, durante muitos anos, coordenei um curso junto com a Jane Bervanger, enfim, numa instituição ali em Porto Alegre, que a gente trazia muitos professores de fora do estado até, né? Enfim, então, claro, a gente fazia muito disso até para dar uma diversificada, que também é a função, né, de um curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, trazer ideias novas, diversificar, enfim. Comecei em 2007 lecionando Previdenciário lá no IDC, tá, na época. Por quê? Porque em 2007 abriu 2 pós-graduações em Direito Previdenciário. ESMAF, na época não parceira da UX aqui, parceira do IMED, eu acho que em Passo Fundo, né, IMED de Passo Fundo, foi parceiro da ESMAF durante uns anos. E depois o IDC abriu um curso de especialização em Direito Previdenciário também, né, por conta própria, enfim, lá em 2007. E na época, quem coordenou lá no IDC disse, olha, Eugélio, eu estou abrindo, preciso de professor de Direito Previdenciário, preciso de gente que tenha titulação. Tu já deu aula de Direito Previdenciário? Eu disse, não, nunca dei. Eu dava aula de quê? De Constitucional e Administrativo para concurso público. Sim, porque se tu quer começar a lecionar e tu tem um mestrado, o meio mais fácil de tu começar é via concurso público, né? Via concurso público, enfim, tem vários cursinhos na Grande Porto Alegre e eu lecionava ali naqueles cursinhos. Aí fui para o IDC, começando a lecionar previdenciário, porque eu trabalhava já com previdenciário, né, há muito tempo. E a primeira disciplina que eles me deram ali, na época, um professor que talvez que vocês conheçam, chamado Eduardo Rivera Palmeira Filho, enfim, juiz federal, era o coordenador, disse, Eugélio, é o seguinte, eu vou te dar um ponto que ninguém sabe, mas tu sabe um pouco e tu vai estudar e tu vai saber bastante. Qual era o ponto? Regime próprio de previdência social. Tá? Então, foi por aí mais ou menos que eu comecei a lecionar direito previdenciário. Hoje não, hoje eu leciono tanto o regime geral como o regime próprio. Leciono previdência complementar? Não. Sou bem sincero, não sei nada de previdência complementar, não leciono. Sei o básico, sei o que você sabe, né, de previdência complementar que está na Constituição, mais ou menos que está na Lei Complementar 108, 109, o básico, enfim, mas não. Trabalho no meu dia a dia com o regime geral. Tá? Hoje, passei durante um período pela direção de secretaria, talvez alguém aqui seja colega da Justiça Federal, não sei, enfim, o pessoal de casa do EAD, passei pela direção de secretaria na época que uma pessoa talvez conhecida de vocês, Daniel Machado da Rocha, juiz federal, teve passagem por Canoas, porque o diretor de secretaria dele, na verdade, era um
caxiense, até onde que eu sei, torcedor de Juventude, que é o Fernando Todinho Rentes, que é juiz federal hoje aqui em Caxias, tinha passado no concurso para juiz. Era o diretor de secretaria dele, ele veio, o juiz Daniel Machado veio removido para Canoas, com o Fernando aprovado no concurso já de juiz. Aí o Fernando ficou mais 2, 3 semanas e tomou posse como juiz, né? Então eu acabei assumindo, na época, a direção de secretaria, eu já era diretor substituto, interino durante quase um ano já, né? Acabei então ficando na direção de secretaria, enfim. Depois vieram outros magistrados, um magistrado que saiu daqui e veio para Canoas, chamado Alberi. Humberto era o diretor de secretaria dele, aí ele trouxe o diretor, enfim, aí eu saí da direção e fui parar no gabinete, né, que me sinto hoje até, assim, talvez mais realizado que na direção de secretaria, porque a direção de secretaria trabalha com a administração não só do conhecimento, mas também a administração de pessoas. E gerir pessoas é difícil. Gerir pessoas dá dor de cabeça, assim, às vezes numa empresa com 2, 3 dá dor de cabeça, né, enfim. Mas é assim, ó, brevemente é essa a minha trajetória profissional. Lá por 2007, depois lá por 2008, 2009, eu tive a felicidade de conhecer a Jane Berwanger, enfim. Lá por 2010 teve um Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário aqui em Porto Alegre. Eu acabei me afiliando ao IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Não sei se alguém já falou para vocês ou não falou, mas ele existe, enfim. Conto com aproximadamente 2.000 associados hoje em todo o país. E hoje eu faço parte do Conselho Fiscal do IBDP. Então eu acabei, né, ingressando por ali. Hoje leciono mais na SMAF, tanto no preparatório regular para a magistratura, como nos cursos de pós-graduação, né, faz já vários anos que eu acabei saindo do IDC, enfim. Né, dia de semana, de noite, eu tenho bastante dificuldade para lecionar, tenho um filho pequeno, minha esposa é professora também, então ela que acaba lecionando no dia de semana, que a profissão dela é o quê? É ser professora. Minha profissão é ser servidor público e eu dou aula porque eu gosto de dar aula. É meu hobby, né? Então eu adoro ir vir um final de semana aqui, outro final de semana lá. Não gosto de ter aquele vínculo todo dia de semana, bater ponto. Eu já bato ponto no serviço, então quem dirá bater numa universidade, né? Então prefiro mais ou menos essa dinâmica, tá? Leciono basicamente então preparatório para concurso público, magistratura federal e preparatório e cursos de pós-graduação. E aí a gente vai, né? Aqui a UX ela é um pouco restrita, né? Porque ela tem esse convênio com a SMAF, né? Da pós-graduação com a SMAF, enfim. Mas outras instituições aqui no estado, normalmente quando abre uma pós-graduação de Direito Previdenciário, se vocês procurarem lá no corpo docente, vai estar eu. Assim como vão estar outros professores que vocês conhecem, né? Eu sei que vários dos professores que vocês têm, que são excelentes professores aqui, eu dei uma olhada no corpo docente, eles começaram um pouco mais tarde que eu. A gente tem gerações no Direito Previdenciário. Isso vocês vão perceber com o tempo, né? Tem aquele pessoal lá da velha guarda, dos 60 anos de idade, daí tem uma geração intermediária ali, a Jane, Daniel Machado da Rocha, José Antônio Savares, Adriane Bramante, Emerson Costa Lemos, é uma geração intermediária de 40 a 50 anos. E aí tem uma gurizada um pouquinho mais nova, que graças a Deus ainda eu me enquadro entre eles, que é eu, o Alexandre, o Márcio Hartz, o Anderson Tomás, enfim, né? E vários outros de uma geração um pouquinho mais nova ali, entre 30 e 40 anos de idade. Ok? Então, estudo bastante regime próprio, leciono bastante regime próprio. Por quê? Porque é a minha aposentadoria. Né? Eu sou servidor público, então eu penso assim, bom, eu tenho que saber o regime geral para quê? Para conseguir desempenhar minhas atribuições lá na Justiça Federal, a contento do meu magistrado. A quem eu estou, entre aspas, servidor é servo, né? Servidor está a serviço de alguém, essa é a ideia da palavra servidor. Então, a quem eu estou servindo, tem que saber fazer a contento, vamos dizer assim, isso é regime geral. Agora, regime próprio tem que saber por quê? Porque é a minha aposentadoria. Então, antes de... Né? E aí, claro, como quase ninguém trabalha regime próprio aqui no estado do Rio Grande do Sul, poucas pessoas lecionam regime próprio, muitas vezes eu acabo sendo escalado para isso. Para benefício por incapacidade, você tem várias pessoas. Né? Para trabalhar qualidade segurada, carência, cálculos, até para cálculos tem várias pessoas. Eu trabalho cálculos, a parte de cálculos na SMAF, por exemplo. Né? Enfim, mas para processo judicial previdenciário, eu trabalho na Unisc, você tem outras pessoas. Você tem várias pessoas, né, para trabalhar esses pontos diferentes. Né? Eu gosto muito de aposentadoria especial por tempo de contribuição, né, mas você tem várias pessoas. Agora, para regime próprio, você não tem. Você conta nos dedos, assim, as pessoas que costumam lecionar regime próprio aqui no estado. São bem poucas as pessoas, certo? E isso reflete em algo também maior, que é o quê? É, muitas vezes, a falta de conhecimento por parte dos advogados deste mercado que existe e, por consequência, acabam, às vezes, não aceitando esse tipo de demanda e encaminhando ela adiante. Assim como o advogado trabalhista não pega o previdenciário, quando pega, se ele não sabe, ele faz mal feito, né? Assim vocês acabam, às vezes, não pegando o regime próprio com medo de fazer mal feito.
né, vamos dizer assim, né? Então vocês acabam meio que encaminhando, né, passando essa demanda adiante. Tá? O que acontece com o regime próprio, assim, depois a gente vai, só para se situar vocês, depois a gente vai com calma na aula, enfim, passando o material, enfim, refletindo sobre ele. O que acontece com o regime próprio é algo que não acontece com o regime geral. Por que a partir dos anos 2000 o direito previdenciário criou tanto fôlego? Por que ele expandiu tanto assim? Dois fatores básicos. A Lei 10.259 de 2001, e eu tenho algumas pessoas que eu acredito que já advogavam ou né, já acompanhavam o direito nessa época aqui, né, lá por 2001, que é o quê? A criação dos juizados especiais federais. Esse é o primeiro boom, assim. Nós tínhamos uma distribuição mensal lá em Canoas de em torno de 200 ações ordinárias, porque só tinha o rito ordinário, previdenciário, e nós pensamos assim, agora vai sair o juizado mais célere, não sei o quê, assim, rolou aquela empolgação. Né? E aí nós, legal, dessas 200 ações, agora umas 120, 150 vão para o juizado, que vai ser rapidinho para nós tocar. Nós pensando no nosso, né, umbigo, vamos pensar assim, vai ser rapidinho para tocar. E as outras 50, 70, 80 que sobravam para o rito ordinário, aquelas ali, sim, a gente vai ter que fazer uma instrução melhor, não sei o quê, vão ser as demandas mais, não complexas, porque esse não é o critério do juizado, né, mas as demandas, em princípio, que vai demandar uma atenção maior, vamos assim dizer. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, as 200 ordinárias seguiram entrando, e passou a entrar mais 200, 300, 400 no juizado. Por quê? Porque no momento em que você difundiu os juizados, você anunciou na mídia que a justiça está aberta, vamos dizer assim, ou seja, que as pessoas têm direito a acesso à justiça, as pessoas começaram a procurar a justiça. Associado a isso, muito o fator do quê? Também da política social implementada pelo governo Lula a partir do início, acho que 2003, que é o início do primeiro mandato dele, né? Então, claro, esse tipo de situação fez com que as pessoas demandassem muito mais. Assim. Então, vejam só, hoje você se formou em direito, tem 25 anos de idade, vai começar a advogar. Você pegar uma causa tributária que vale 1, 2, 3 milhões, difícil o empresário botar isso na tua mão. É muito difícil. Agora, você pegar um auxílio-doença ali, conseguir fazer uma perícia, um acordo, daqui a pouco deixar alguém num auxílio-doença e ganhar uma LPV ali de 15 mil reais, onde tu vai tirar 20, 30% do honorários, ganhar 3, 4 mil de honorários, você consegue. Então, o perfil dos advogados previdenciaristas hoje, em sua grande maioria, é um perfil jovem. É um perfil muito jovem, de até 35 anos de idade, em sua grande maioria. Claro, nós temos grandes escritórios consolidados, enfim, isso sim, mas a grande maioria. Então, o primeiro fator é esse, dos juizados, né, no regime geral. E o segundo, e aí a grande diferença para o regime próprio, é que a União paga, por enquanto, ainda os precatórios das LPVs em dia. Junto com a figura dos juizados, nasce a LPV também, né? E aí sim o pagamento em dia. Então, assim, ó, você vai entrar com uma reclamatória trabalhista, tu não sabe se tu vai receber no final. Tu pode ter uma sentença de procedência e não receber. Na pior das hipóteses, talvez tu vai conseguir os reflexos depois para um futuro previdenciário. Né? Porque se tu não receber, de que valeu a reclamatória trabalhista? Só para consolidar reflexos no previdenciário, se tu não receber na execução trabalhista. Né? Agora, na ação previdenciária, tu vai receber no regime geral. E no regime próprio, tu recebe? Se for contra o Estado do Rio Grande do Sul, não, né? Ou vai receber, mas vai demorar muito, né? Então, assim, isso faz com que as pessoas acabam não se dedicando ao regime próprio de previdência. Por desconhecimento, claro, né? Se o direito previdenciário não é estudado na graduação, ou quando é estudado, às vezes é passando, né? Aqui vocês têm a professora Patrícia ainda que trabalha, mas em muitas instituições não tem professor de direito previdenciário. Quando vem o professor de direito de trabalho, que divide lá 2 créditos com previdenciário, e aí ele vai falar o quê durante uma partezinha, depois do intervalo? Para um estudante de graduação que tem 19 anos de idade, vai dizer, pô, mas nem sei se vai existir previdência daqui a 60 anos quando eu me aposentar, eu não quero nem saber disso aí, o gurizão. Entenderam? Então, passa muito ano passando. E daí quem dirá regime próprio? O regime próprio, nós vamos ver depois, é artigo 40 da Constituição, começa tudo por aí. O que faz o professor de direito constitucional? Não, isso aí está dentro do capítulo da administração pública, não sei o que, isso administrativo vai resolver. Aí chega o cara de administrativo e diz, não, eu tenho que dar responsabilidade civil, tenho que dar licitações, tenho que dar princípios, atos administrativos. E realmente são pontos muito importantes. Aí, quando ele consegue falar de servidor público, é uma aula onde ele fala do estatuto, da posse, da vacância, do processo administrativo, sabe? E o regime próprio, às vezes, ele nem fala quando fala em meia aula. Né? Então, vejam só, ele acaba ficando sempre num segundo plano ou até num terceiro, quarto plano.
certo? Só que assim, vocês têm hoje aqui em Caxias, por exemplo, como é que é o instituto de vocês aqui? Mas existe o Instituto, né, de Previdência aqui de Caxias do Sul, né, dos servidores públicos do município. Me fugiu o nome agora, né? Eu sei que o Brando foi presidente durante muitos anos, enfim, daqui, e que é um instituto forte, e que tem Caxias do Sul tem um leque muito grande de servidores públicos do município. Então, já no âmbito municipal, você consegue muitas vezes receber teu precatório, receber tua RPV. Né? No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, os servidores públicos estaduais está ruim de advogar? Tá ruim de advogar contra o Estado do Rio Grande do Sul, porque você não sabe se vai receber. Servidores públicos federais, sim, realmente concentra mais na grande Porto Alegre, eu diria assim. Certo? Concentra mais na grande Porto Alegre. Mas assim, ó, cada vez mais, vocês vão perceber, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, o regime próprio ele se aproxima do regime geral. E o regime próprio ele passou por algumas reformas que o regime geral não passou. E aí vocês vão ver, e aí vocês vão ter bem presentes que, e se eu perguntar isso num primeiro momento, vocês vão dizer todos para vocês, o regime próprio é melhor que o regime geral. E eu vou dizer, olha, depende. Tem momentos e tem situações que ser servidor público é pior do que estar na iniciativa privada. Falando em previdência, não estou falando do vínculo, da estabilidade, das outras questões. Não, estou falando do ponto de vista só da previdência. Só da previdência. Exemplo típico é a aposentadoria por invalidez do servidor público. É um inferno. É um inferno. A renda mensal inicial, como você chama, cai lá para baixo. A gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, tem N situações. Só que os dois sistemas estão se aproximando e nós vamos trabalhar bastante, principalmente a questão de você levar tempo de um para o outro e assim por diante, a chamada contagem recíproca. Né? Então, vocês têm muitos casos, Canoas não é diferente da realidade de vocês daqui, porque Caxias do Sul sofreu o quê? Um processo de industrialização muito grande a partir dos anos 80. Estou correto? Né? Canoas a mesma coisa. Canoas a mesma coisa. Hoje você vai julgar um processo lá, o sujeito tem tempo rural, ele tem tempo urbano comum e ele tem tempo especial. É o que mais ou menos bate aqui em Caxias. Então imagine se esse sujeito ainda passa num concurso público aos 45 anos de idade e vai para uma prefeitura e quer se aposentar pelo regime próprio. E aí vem toda aquela salada de frutas. Aí imagina ainda se esse sujeito tem algum problema de deficiência que ele vai ter direito àquela aposentadoria da Lei Complementar 142. Então, isso acaba acontecendo. Uma deficiência que ele não tinha lá atrás e ele acabou contraindo depois que entrou no serviço público. Entendeu? Então, vejam, a questão é bastante complexa. Tá? Então, esse é mais ou menos o nosso objetivo. O pessoal já tinha comentado, sabia que tinha o pessoal de casa, tinha o EAD, né? Então, nós vamos dividir essa aula hoje e amanhã, parte teórica. Tá? Então, nós vamos trabalhar, porque assim, não adianta eu também chegar aqui e trabalhar com prática em regime próprio. Não, acho que a gente tem que primeiro consolidar algumas questões teóricas, né? A gente chama isso meio que de nivelamento, porque assim, talvez tenha alguns de vocês que advogam com regime próprio. Alguém advoga com regime próprio aqui? Colega? Não? Ninguém? Ninguém advoga com regime próprio? Pode se acusar, não vou ficar perguntando, né? Não se preocupem. Não? Começando, então assim, tem alguns que talvez estão começando, enfim, então talvez alguns já têm contato com o regime próprio, alguns não têm contato nenhum. Então a ideia é a gente vai nivelar, definir alguns conceitos, ver o que é a tal da integralidade, o que é a tal da paridade, quais são as regras para se aposentar hoje, quais eram as regras no passado, enfim, assim por diante. A gente não vai trabalhar com as regras futuras nesse final de semana. Bom, a partir disso, aí sim, no próximo final de semana, né, no próximo agora já, aí a gente vai trabalhar mais com aspectos bem mais práticos, eu diria assim, bem mais práticos no sentido de começar a trabalhar com contagem recíproca, de chegar e dizer, pessoal, aqui vocês conseguem entrar com uma ação, se isso aparecer para vocês é assim, assim, assado, não sei o que, né? Vou dizer, a jurisprudência é essa, o posicionamento é esse hoje, eu acho que é assim, assado e assim por diante. Porque tem questões bem interessantes, assim, né? nesses dois fluxos, vamos dizer assim, tá? Na medida do possível, eu vou tentar sempre traçar um paralelo com o regime geral. Tá? Por quê? Porque é mais fácil de vocês conseguirem consolidar os conceitos. Então, eu vou, às vezes, comentar em renda mensal inicial, quando, na verdade, seriam os proventos de aposentadoria, tecnicamente. Então, esses aqui são os proventos de aposentadoria, mas vamos pensar que seja renda mensal inicial. Lembro lá da emenda constitucional número 20, tinha uma regra de transição assim para o regime geral. Legal, bom, no regime próprio eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, só que eles mudaram isso aqui. Né? Lembro lá do pedágio da emenda constitucional 20? Bom, no regime próprio também tem o pedágio. Né? E assim a gente vai jogando as regras. Ok? Dúvidas por parte de vocês? Não? Então tá. A câmera abre todo o quadro aqui? Sim. Abre todo o quadro, tá. Pessoal, assim, deixa eu ver onde é que está o giz. Está aqui. Apagador. Aqui na outra ponta. Tá. Pessoal, assim, antes de a gente passar
para o material, e o pessoal de casa vai receber esse material todo, ele também, enfim, vocês vão receber ele também, todo em PDF, tá? No final, inclusive, do material tem o meu e-mail. Mas antes de a gente passar o que eu preparei para vocês, assim, ó, vocês estão hoje, o curso começou quando? Não é hoje o primeiro final de semana? Caracas, a Patrícia é louca. Brincadeira. Pois ela vai ouvir, né? Não, brincadeira. Não, só para saber. Porque eu vi que vocês têm cálculos, vocês têm um monte de coisa, né? Então, legal, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar de um ponto, principalmente porque talvez tenha alguém que, tipo assim, está um tempo um pouco afastado do estudo. Né? Não estou dizendo que esteja afastado do previdenciário. Tá? Vejam o seguinte, num paralelo para a gente conseguir se situar. Vocês têm o regime geral de previdência social, vocês têm o regime próprio de previdência social, que é o nosso foco, e nós temos o quê? A chamada previdência complementar. Complementar que alguns chamam de previdência privada também, né? Privada. Ela é complementar ou ela é privada? Aí depende, cada doutrinador usa a sua classificação, porque vejam só, previdência complementar, qual que é a ideia? É complementar alguma coisa. Mas eu posso pegar o meu filho, o Eduardo, que vai fazer 4 anos daqui a pouquinho, e ir lá no Banco do Brasil e fazer um plano de previdência para ele. E vai complementar o quê? Tá, a minha mesada, talvez? Não, ela não é complementar, mas ela nasce numa ideia de ser complementar, por quê? Porque antigamente ela era complementar. Por quê? Porque ela era só fechada. Nós temos ela aberta ou fechada. Ela era só fechada. Por quê? Porque era o pessoal do Banco do Brasil que tinha a Previ, era o pessoal da Caixa que tinha a FUNCEF, era o pessoal do Banrisul que tinha a sua Previdência, né? Petros, o pessoal da Petrobras, né? Varing, que tinha a sua, estão entendendo? Então, eram grupos fechados. Aí, posteriormente, enfim, com as alterações na legislação, enfim, se permitiu, então, abrir esse leque. Então, nós temos hoje uma previdência também complementar, sim, aberta ou fechada. Então, ela não precisa necessariamente complementar um desses outros 2 regimes. Não, ela não precisa complementar. Antigamente, ela complementava. Hoje, não. Mas ela é privada. Hoje não mais, porque nós temos a previdência complementar dos servidores públicos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela daqui uma semana. Previdência complementar dos servidores públicos, que é um órgão meio que de natureza mista, lá, personalidade jurídica de direito privado, enfim, mas ela é fundamentalmente dos servidores públicos. Tanto é que se ele quebrar, a União tem que assumir o tufo. Estão entendendo? O prejuízo é a União que vai ter que assumir. Então ela não é privada. Né? Ela não é privada, se é a União que vai ter que assumir o prejuízo. Né? Então, ela é uma figura meio... Então, não é tão fechada assim essa nomenclatura, mas eu diria assim, talvez pela falta de uma nomenclatura mais adequada, se trabalha com essas 2 ideias, ok? Isso, previdência complementar. Agora, volto. Regime próprio de previdência. Por que o regime próprio tem esse nome? Por quê? Porque ele é um regime próprio de previdência social. Ele é próprio. Próprio do quê? De uma categoria profissional, denominada servidor público. Servidor público. Uma categoria profissional, né, opa, eu acabei clicando sem querer aqui. É uma categoria que presta serviço, né, exerce atividade, vamos dizer assim, né, até num paralelo lá ao artigo 11 da Lei 8.213, mas essa categoria é denominada servidor público. Servidor público todo e qualquer, nós vamos ver mais adiante. Não todo e qualquer servidor público, assim, só a título exemplificativo. Servidor público, lembram do conceito lá do Código Penal de servidor público e de funcionário? Na verdade, o Código Penal traz o conceito de funcionário público, né? Que é todo mundo que está lá na administração pública, inclusive se o estagiário levar para casa, ele responde também, pelo que eu me lembro, né, do Código Penal. Né? Se levar um computador para casa, ele vai responder não pelo furto ou pelo roubo, mas sim pelo crime de peculato, né, da administração pública, enfim. Né? Não. Aqui é servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. Aquele que tomou posse mediante concurso público e tudo mais. De qualquer administração pública, não. Lembro lá dos conceitos lá do direito administrativo? Só da administração pública direta e da indireta quando for autarquias.
fundações é duvidoso. Depois a gente vai avançar um pouquinho mais, porque assim como no regime geral vocês falam de segurados, eu vou trazer esse conceito para o regime próprio, a gente vai falar sobre segurados no regime próprio. Tá? Mas então veja só, por que o regime próprio é próprio? Porque ele é próprio de uma determinada categoria profissional que exerce atividade laborativa. Qual que é essa categoria? Servidor público. Então, qual servidor público? A ampliação desse conceito a gente faz depois com mais calma, certo? Mas então, quem trabalha, exerce atividade e não está vinculado a um regime próprio de previdência social é segurado do regime geral. Então, a ideia é que vocês pensam assim, ó, competência. Caxias. Competência da Justiça Estadual é o quê? Residual. Por quê? Se for trabalhista, cai na Justiça do Trabalho. Se for de matéria envolvendo União, artigo 109, Justiça Federal. Né? Justiça Estadual, residual. Né? Então, da mesma forma aqui nos regimes previdenciários, se você não está no especial, como se diz, né, você vai cair no regime geral de previdência social. Né? Regime geral. Claro, desde que você exerça atividade remunerada, lembra do artigo 11 da Lei 8.213, segurado obrigatório, 5 categorias, ou você queira voluntariamente participar dele. Segurado facultativo, artigo 13 da Lei 8.213, certo? Bom, aonde que está regulamentado o regime geral de previdência social? Vocês sabem, ele nasce a partir das noções do artigo 201 da Constituição Federal, artigo 201 da Constituição Federal, né, basicamente, né, Lei 8.212, Lei 8.213, ambas de 91, né, o decreto 3.048 de 99 e hoje, né, eu diria assim, a IN 75 de 2015, tá certo, né? 77, desculpa, 77 de 2015. Eu sabia que 77 de 2015. Certo? Era a 20, né? Antes, né? Depois passou para 45 e agora é 77. Instruções normativas da Previdência Social. O que eu diria assim, aquilo lá, a gente brinca, né? Isso, talvez você já tenha ouvido essa expressão, porque vários professores falam isso, enfim. Isso aqui é o kit básico de sobrevivência do direito previdenciário. Do advogado previdenciarista, ele tem que conhecer pelo menos isso aqui. Onde é que está o processo administrativo? Eu não sei se vai ser o Alexandre que vai trabalhar com vocês processo administrativo ou quem vai trabalhar. O Alexandre e o Adriano mostram uma excelente obra sobre o processo administrativo previdenciário. Onde é que está o processo administrativo previdenciário? Basicamente na IN 77. Tem que conhecer. Quem vai fazer balcão no INSS tem que saber ela de cor. Porque às vezes tem que abrir ela e mostrar para o servidor do INSS que está na instrução normativa e ele tem que se atualizar e saber. Porque daí daqui a pouco vocês conseguem fazer com que ele atenda até e difira, faça alguma coisa administrativamente. Porque daqui a pouco ele é um servidor de 50 e poucos anos de idade, não está mais afim de se atualizar, ele parou na IN 20, vamos dizer assim, né? E a coisa evoluiu bastante. Hoje a IN 77 ela tem um capítulo específico sobre processo administrativo disciplinar, certo? Qual é o decreto aí? 3.048 de 99. Tá? Então, nós temos o artigo 201 da Constituição Federal. Claro, isso aqui é tudo mais amplo, né? A gente não está numa aula de Seguridade Social, porque senão você começa do artigo 6º, Direitos Sociais, vai para o 194, Saúde, Previdência e Assistência Social, né? E vai afunilando. Não, Previdência começa a partir do artigo 201. Claro, 8.212 por quê? Custeio. Né, a lei de custeio, ela é importantíssima, né, porque ali vocês vão ter as alíquotas, né, a questão da complementação, por exemplo, né, possibilidade de recolher de 5% e ter que complementar, enfim, né, ou de 11% e ter que complementar, está na lei de custeio, enfim, então várias regrinhas da lei de custeio são bem importantes, tem que conhecer ela. Lei 8.213, que é o plano de benefícios. Primeiro você paga caráter contributivo, por isso a lei 8.212 é o plano de custeio e a 13 é o plano de benefícios, a numeração lógica é essa. Decreto 3.048 e a IN 77 de 2015. Tá? Isso é o kit de sobrevivência do regime geral. Legal. Regime próprio. Bom, regime próprio nós temos algumas peculiaridades, porque vocês viram que nos exemplos que eu dei para vocês, nenhum dos exemplos que eu dei para vocês eu falei de militares, né? Tanto do nosso querido brigadiano, como a gente chama ele aqui, em outros estados se chama policial militar, né? A gente chama ele de brigadiano aqui, né? Como também não falei das Forças Armadas, nos exemplos que eu dei.
Nos exemplos que eu dei, eu só citei antes quando eu falei da Justiça Federal, que a gente tinha bastante ações. Vejam só, então, claro, servidores públicos, a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque no artigo 40 da Constituição Federal, nós temos previsto o quê? O regime próprio de previdência de quem? Do servidor público civil. Servidor público civil, que é a grande maioria dos servidores públicos. Grande maioria, embora o Exército, as Forças Armadas tenham um contingente considerável, o servidor público civil, tá? Civil é a maior parte do contingente, vamos dizer assim, de servidores públicos. Tá? Então, são os servidores públicos dos municípios, dos estados, da União, né? Mas ficam de fora, por exemplo, Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas têm regulamentação própria lá no artigo 142, são as chamadas espécies especiais, vamos dizer assim, servidores públicos especiais, Forças Armadas, 142. Brigada Militar, polícias militares estaduais têm regulamentação própria. Polícia Civil, vejam só, servidor público civil, mas Polícia Civil não é? Sim, mas como ele faz parte da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, eles têm regulamentações próprias. Claro, a Polícia Rodoviária Estadual é do Corpo, né, e o Corpo de Bombeiros, né, tem essa questão da Brigada Militar. Eu não sei se chegaram a separar agora, eles queriam ser, o governo do Estado estava querendo separar, enfim, mas as regras de previdência, em princípio, são as mesmas. Tá? Então, são regras próprias. Quando vocês estiverem diante deste servidor, deste perfil de servidor, claro, aí não vai valer algumas questões que a gente vai conversar aqui, mas muitas delas não vai valer. Tá? Porque a previdência dos servidores públicos militares, por exemplo, ela tem várias peculiaridades. Uma delas, por exemplo, é o fato dela não ser praticamente contributiva. Né? E por isso que ela acaba impactando tanto no déficit. Os servidores públicos militares da União, por exemplo. Certo? Ok? Então, o que nós vamos trabalhar nessas 4 aulas é a parte, e acho que a gente não consegue vencer mais que isso, tá? É a parte da previdência dos servidores públicos civis, tá? Bom, qual um problema que nós temos, que nós não enfrentamos no regime próprio? O regime próprio, ele tem diversas peculiaridades. Desculpe, o regime geral, ele tem diversas peculiaridades, mas nós temos situações, problemas que nós não temos no regime próprio. Vejam só, vocês pararam para pensar na fórmula já do fator previdenciário e vocês já pararam para pensar que o fator previdenciário ele é calculado com base na expectativa de vida, né, da gente. Né? Então, claro, a gente vê a idade que a gente tem, pega a expectativa de vida, 80 anos, hipoteticamente, eu tenho 55, então o ES, na forma do fator previdenciário, a expectativa de sobrevida é 25, ou seja, 25 anos eu vou sobreviver em tese, recebendo minha aposentadoria. Ok, mas quando eu vou para o Nordeste ou para o Norte do país, onde a expectativa de vida é só 70 ou 72 ou 73 anos de idade, nossa, eu pegar para aquela pessoa e jogar lá para cima, eu vou estar prejudicando ela. Então, veja só, o regime ele é geral para todo o país, só que ele tem N peculiaridades que, às vezes, ele, dependendo da região do país, da qualidade de vida que você tem, e vocês aqui na Serra, vocês sabem, né, muito bem, nós somos bem mais, o povo gaúcho em si já é mais longevo que principalmente o do Norte, né? E aí principalmente a Serra Gaúcha aqui, né? Então, claro, dá muitas diferenças, o fator previdenciário é uma coisa geral, mas assim, ela é parte daquela ideia de homem médio, vamos dizer assim, né? Mas ele acaba não atendendo todas as suas especificidades, ok? Perfeito, claro, a gente sabe que ele talvez deixe de existir e tudo mais, enfim, já temos a soma 85 e 95, enfim, ok. Regime próprio, o regime próprio, ele tem algumas especificidades bem peculiares, vejam só. Eu citei para vocês antes o exemplo de Caxias. Caxias do Sul tem regime próprio instituído. O município de Caxias do Sul tem um regime próprio de previdência social, certo? Bom, Porto Alegre tem, Canoas tem, Novo Hamburgo tem, certo? Estado do Rio Grande do Sul tem, vocês conhecem o IP? Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, tem regime próprio instituído. Servidores públicos federais tem também, existe o regime próprio de servidores públicos federais, e assim por diante. Agora vejam o seguinte, no regime próprio, algumas questões legislativas são de autonomia de cada ente, algumas não. Aposentadoria por tempo de contribuição no regime próprio hoje, exemplo, homem, 35 anos de tempo de contribuição, mais idade de 60 anos.
Ou seja, no regime próprio, depois a gente passa com calma, não se preocupem, tá? No regime próprio existe já, há muitos anos, uma idade mínima para uma aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Homem, 35 anos de tempo de contribuição, mais 60 de idade. Mulher, 30 com 55, ok? Isso é assim. Mas imagine que daqui a pouco o prefeito de Caxias encaminhe um projeto para a Câmara de Vereadores e seja aprovado aqui em Caxias do Sul, aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a expectativa de vida aqui que é maior, não sei o que, não sei o que, eu vou subir ela para 64 anos de idade, tempo de contribuição, e tem que ter no mínimo 64 de idade e 37 de tempo de contribuição. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque existe algo maior nos regimes próprios, que é o seguinte: existe uma base de normatização que tem que ser igual, seja o regime próprio federal, municipal ou estadual, tá? Ou melhor, federal, estadual ou municipal, tá? Porque senão, daqui a pouco, lembram da aposentadoria compulsória, foi para 75? Legal. Mas daí, daqui a pouco, um prefeito lá do município do interior diz, pá, cara, mas aqui todo mundo ninguém passa dos 70 anos de idade. É muito raro. Né? Nós temos um problema social muito grande, um município muito pobre, enfim, as pessoas não procuram a saúde, enfim. São raras as pessoas. Fiz um levantamento no meu município aqui. Dos meus 10 mil habitantes, só tenho 100 que têm mais de 75 anos de idade. Ou seja, seriam os únicos que poderiam se aposentar, hipoteticamente, se fossem servidores públicos compulsoriamente. Eu vou diminuir essa idade. E vou diminuir a idade de aposentadoria compulsória para 65 anos de idade no meu município. O prefeito encaminha a lei é aprovada, aí não temos Constituição, não temos, né, não precisa nem estar na lei orgânica neste caso, né? Ele encaminha a lei é aprovada, e aqui no município X é 65. Pode? Não, não pode. Tem que haver uma simetria. Tá? Então, isso vem definido muito no artigo 40 da Constituição Federal, e nós acabamos tendo o quê? Duas leis, a Lei 9717 de 98 e a Lei 10887 de 2004, que são as leis, a Lei 9717 de 98 e a Lei 10887 de 2004, que são as leis de normas gerais dos regimes próprios de previdência. Leis de normas gerais. A semelhança do que acontece com o IPTU, por exemplo. Quando a gente faz tributário na faculdade, a gente não estuda um pouquinho do IPTU? Um pouquinho do ICMS, um pouquinho. Estuda, por quê? Porque tudo isso está onde? No CTN. O que é o CTN? Uma lei complementar. Né? E a gente estuda um pouquinho. Mas isso não quer dizer, e você sabe muito bem, vamos comprar um carro em Santa Catarina porque o ICMS é menor. Por que as locadoras emplacam em Curitiba ou BH, principalmente, né? Porque que é mais vantajoso o IPVA, não sei o que, ICMS para comprar menor, enfim. Então isso quer dizer que o quê? Que os municípios têm o quê? Uma margem de discricionariedade legislativa, mas algumas regras são padrões para todos, certo? Então isso também acontece com os regimes próprios de previdência social. Nós temos duas leis que são as leis de normas gerais, que devem obrigatoriamente ser observados pelos regimes próprios de previdência social, seja o de Caxias, seja o de Farroupilha, que eu sei que tem, né, seja o de Bento Gonçalves, né, tanto faz, tá? Tanto faz, enfim, tem que ser observados, tá? Assim como as regras da Constituição. Agora, a alíquota da contribuição previdenciária, bom, aí temos uma lei de normas gerais sobre isso sim, que define uns parâmetros mínimos e máximos, mas cada ente pode mudar um pouquinho. Lembram que a alíquota do servidor público estadual é 13 e uns quebradinhos. O servidor público federal é 11, por enquanto, mas o Temer disse que quer subir para 14, agora nos últimos dias, se vocês acompanharam. Né? Então tem uma margem de discricionariedade. Daqui a pouco, eu não sei quanto que é aqui no município de Caxias do Sul, mas daqui a pouco aqui é 11, não sei. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso chamado equilíbrio financeiro e atuarial, né? De fechar o caixa. Né? Daqui a pouco tem que subir um pouco o valor das contribuições, daí tem que arrecadar mais, porque senão eu vou fechar sempre no negativo, certo? Tranquilos até aqui? Então nós temos duas leis de normas gerais. Então, claro, a gente vai acabar, claro, eu poderia chegar aqui e trabalhar o regime próprio de Caxias do Sul. Né? Para poder trabalhar ele, claro, o adequado é que eu pegasse a lei que criou o regime próprio, tá?
E isso eu recomendo. Vocês vão entrar com uma ação num servidor público aqui do município de Caxias do Sul. Além de tudo que nós vamos conversar, vocês vão ter que pegar a lei que regulamenta o regime próprio aqui de Caxias do Sul e vocês vão ter que pegar o estatuto do servidor público aqui de Caxias do Sul. E dar uma olhada. Porque daqui a pouco é algo que cai nessa competência residual, porque isso aqui é norma geral. E eu não vou ter falado aqui, porque eu falei mais da parte das normas gerais. E é a exceção da exceção que aqui em Caxias do Sul é diferente. Eles estão entendendo? Porque a leizinha lá diz que é assim aqui. Tá? Isso acaba acontecendo. Né? Muitas vezes com relação a, por exemplo, vejam um exemplo mais típico. Auxílio-doença. No regime próprio, não existe a denominação técnica auxílio-doença. Existe algo chamado licença para tratamento de saúde. Por quê? Porque ela é uma licença que vem prevista no Estatuto do Servidor Público. Né? Licença para tratamento de saúde. Quem é que paga esse afastamento do servidor público em licença? Servidor público, final de semana, jogando bola lá, quebrou a perna. Enfim, vai ficar meio ano afastado. Vai ficar meio ano afastado. Até, era o motorista da prefeitura. Né? Então, realmente, fica bem mais difícil, né? Vamos dizer assim. Vai ficar meio ano afastado, enfim. Né? Quem é que vai pagar esse salário deles? Fosse regime geral, 15 dias por conta da empresa, depois vai para o INSS. Legal. Fosse contribuinte individual, dá entrada direto no INSS. Tá, e agora, é a prefeitura que vai marchar com isso? Ou é o Instituto de Previdência do município de Caxias do Sul que vai pagar? Porque são pessoas jurídicas diferentes. O Instituto de Previdência normalmente é uma autarquia municipal ou um fundo, né, uma fundação, um fundo de previdência. Tá? São pessoas jurídicas diferentes com orçamentos diferentes. Quem é que vai marchar? Bom, depende do que a lei que criou o regime próprio no município definiu. Se a lei disser o seguinte, não, a prefeitura vai fazer que nem no regime geral, 15 dias, tudo bem, nós fizemos aqui, tu apresenta o atestado, não precisa fazer perícia, nada, apresenta o atestado do teu médico particular, 15 dias, legal. Depois dos 15 dias, meu amigo, tu vai lá pro fundo de previdência, eles têm um médico cadastrado que vai fazer a perícia e aí ele vai dizer quanto tempo tu vai ter que ficar e tu vai receber pelo teu fundo de previdência. Fundo, né, fundo de previdência do regime próprio, né, nesse sentido. Depende. Caxias, eu acho que não é assim. Eu acho que não é assim. Pelo menos pelos contatos que eu tive com o pessoal, eu acho que não é assim. Mas, por exemplo, Dois Irmãos é assim. Por exemplo, tudo bem? Dois Irmãos eu sei que é assim. Então tem alguns que são e alguns que não são. E aí vocês nunca vão saber de onde vai ser o cliente de vocês. Vocês vão ter que perguntar para ele. Então vocês vão perguntar para ele. Vocês vão trabalhar com toda essa bagagem que a gente vai trabalhar nessas 4 aulas. Vão perguntar para ele qual é o regime próprio. Vão dizer para ele assim, olha meu amigo, eu entro na site da prefeitura ali. Carol, é o seguinte, eu tenho que ter acesso ao teu estatuto dos servidores públicos atualizado. Né? Preciso que tu consiga isso para mim junto ao teu recursos humanos. E preciso que tu consiga a lei que criou o regime próprio de previdência social e assim por diante. Porque daqui a pouco vai ter alguma coisa ali que vai dizer. Vai dizer alguma especificidade, né? Enfim, algum detalhezinho que vocês vão ter que... Quais as doenças que dão direito a uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais? Nós vamos conversar depois. Cada município é um pouco diferente, aí vocês vão ter que saber. Vocês vão ter que saber, tá? Depois a gente conversa esse detalhezinho, vocês, talvez... deixa esse quicando, assim, bem boiando, vamos dizer assim, tá? Mas é bem diferente, ok? Então isso é em termos de regime próprio de previdência social. Vocês vão ter que baixar da internet, enfim, assim, ó, tema de casa, durante a semana, dei uma lida nessas duas aqui, dei uma lida. Como é que eu faço o cálculo de uma aposentadoria de um servidor público? Onde é que está isso? Na Lei 10.887 de 2004. Como é que eu faço o cálculo de uma aposentadoria do regime geral? Com base no que está na Lei 8.213. Então, tem base legal e vocês têm que saber a base legal. Né? Tem muita coisa que a gente vai ver depois que é bem parecido, tá? Previdência complementar. Aí sim, artigo 202 da Constituição Federal, você sabe muito bem, Lei Complementar 108 e Lei Complementar 109. Né? Uma delas regulamenta a Previdência Complementar aberta, a outra fechada, insero por aí. Tá? Insero por aí até daria, né? Eu falei, não é minha área, consigo ministrar 30 minutos falando de Previdência Complementar, sim, mas muito mais não. Mas lembrem-se, ela é extremamente contratual. Então, vocês têm que trabalhar, ter o contrato. Né? Para tentar qualquer coisa, tem que ter acesso ao contrato. Ok? Talvez você saiba muito mais do que eu de Previdência Complementar, porque daqui a pouco vocês advogam com Previdência Complementar. Não é o meu chão de trabalho. Tá? Não estudo e não trabalho com Previdência Complementar. Tranquilos até aqui? Certo? Dúvidas? Não? Bom, assim, vão pensando aí. Não tenham medo em perguntar, não tenham medo de dar bola fora, tá? Essas duas vezes eu li, 9.717 a 10.887. Sim. Próprio.
Certo. São normas gerais do regime próprio. Eu só fiquei me perguntando ali quando beneficia o trabalhador ali ou o funcionário em alterar o tempo de contribuição. Não pode? Não, em princípio o que está nas normas gerais... Naquelas leis ali. Sim, segue aquilo ali. Isso. Porque eu entendi o teu exemplo. Imaginem assim, ó. Imaginem assim. A Lei 10.887 de 2004, num cálculo de uma aposentadoria do regime geral, regime geral mais tranquilos todos já, né, já estudaram, já viram, manda fazer em princípio a média dos 80% maiores desde julho de 94, aquela história toda, atualiza todos, ok. Bom, imaginem que essa lei dissesse assim, faça-se a média dos 60% maiores. No momento em que eu desprezo mais contribuições, a tendência é a minha média aumentar. Claro. Fazer a média de 80 ou de 60, é melhor fazer a média só de 60. Porque eu estou fazendo a média de 60 das maiores. Então, meu resultado final vai ser maior. A lei poderia dizer isso? Né? Algum município poderia fazer uma lei dizendo isso? Não. Mesmo que seja mais benéfico para o servidor público. Não poderia. Por quê? Porque a ideia é uma padronização. Porque senão, daqui a pouco, o servidor público vai acabar fazendo concurso para lá, porque lá a previdência é melhor. É mais ou menos o que a iniciativa privada faz, onde ela, às vezes, seduz o empregado por causa do plano de previdência complementar que ela oferece. As grandes empresas, muitas vezes, conseguem até seduzir o empregado está, vou ou não vou para aquela empresa? Vou sair de cargo daqui, vou para lá ou não vou? Não ganham muito mais, mas o plano de previdência lá é muito melhor. Né? Então, não se quer essa competição, entre aspas, entre entes da administração pública, né, estadual, de diversas esferas, vamos dizer assim, estadual, municipal ou federal. Tá? Então, não, em princípio não. Essas são leis de normas gerais de observância obrigatória. Tá? Certo? Alguma dúvida a mais? Não? Tá. O que eu preparei para a gente conversar é isso aí, são em torno de 90 lâminas, mais ou menos. Não sei se a gente vai vencer ou não, né, hoje e amanhã. Tá? Mas é uma ideia mais geral de regimes próprios, alguns conceitos, características, princípios. Vamos conversar sobre segurados independentes, enfim, custeio, compensação, abono de permanência, ou chamado pé na cova, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, enfim. Contagem de tempo, contagem recíproca, proventes e sua forma de cálculo, integralidade e paridade. Ok? Vamos conversar também sobre as regras de aposentadoria. Tá? Porque assim, não tem como a gente querer entrar com uma ação sem a gente saber de que forma essa pessoa se aposentou. Como é que vocês fazem no regime geral? Né? Quando aparece o cliente na frente de vocês. Eu sou da época que quando não se exigia, vejam só como a gente evoluiu no regime geral. Eu sou da época que o processo administrativo não nos interessava. Tu entrava e dizia assim, me negaram a aposentadoria, juntava a carta de indeferimento e o juiz tocava o processo. O processo administrativo ninguém olhava. Nós não pedíamos nem para o INSS juntar, o advogado juntava a parte que interessava e ia embora. Hoje não, hoje se exige o prévio requerimento administrativo, STF e tudo mais, e o juiz, é difícil um juiz que hoje não pede para juntar o processo administrativo, requisita a PS e manda juntar, regime geral. Regime próprio, como é que funciona? Da mesma forma. Da mesma forma. Se um servidor público teve negado a sua aposentadoria, porque o servidor público ele vai pedir por conta própria, diferente do que se faz no regime geral. O regime geral é meio misto, assim, 50% pede por conta própria, outros 50% procura um advogado para encaminhar a aposentadoria. Sem contar que eles se encaminham por contadores, por despachantes previdenciários. Tá? Então, claro, há esse percentual também. No regime próprio, não. Todo servidor público pede a sua aposentadoria primeiro. Quando ela é negada por falta de tempo de contribuição, normalmente, né, aí sim ele acaba, então, buscando a via judicial, quando ele se sente meio que seguro do seu direito. Né? Ele conversa com um colega, com dois, com três, e alguém diz, cara, seguinte, acho que se tu procurar um advogado, tu vai levar. Né? E aí ele acaba buscando. Então, claro, vocês também têm que ir buscar esse processo administrativo. Né? É feito, tu faz um pedido de aposentadoria, é formado um processo administrativo. Vocês vão ter que buscar esse processo administrativo, ver as razões do indeferimento, ato administrativo, né, as suas etapas lá, né, se for formal, tem que ser, como é que é, princípio, moralidade, lá, você sabe melhor do que eu isso, vocês fizeram administrativo há bem menos tempo do que eu. Vocês vão ter que verificar se aquele ato administrativo atendeu às suas características e principalmente a motivação, né, né, e aí sim vocês vão conseguir ver direitinho. Então, assim, tem que pegar o processo administrativo, isso é chave, tá? Então, claro, nós temos que saber o que é as regras da aposentadoria,
né, ou do benefício que ele postulou, vamos dizer assim, quais que são as regras. Tá? Então, isso a gente vai acabar trabalhando. O que acontece? O regime próprio, ele tem uma característica que é muito diferente do regime geral. Muito, muito mesmo. O regime geral, ele é baseado na seguinte ideia. E isso vocês respondem diariamente para os clientes que procuram vocês. Doutor, eu posso me aposentar? Pois é, Eugélio, eu calculei que tu tem 35 anos de tempo de contribuição, tu pode te aposentar. Mas assim, Eugélio, tu é novo, cara, tu tem 52, 53 anos de idade, tu não fecha 85, 95, o fator previdenciário vai te jogar lá embaixo. Pai, e aí, será que vale a pena? Será que eu não trabalho mais um pouco, tento alcançar a soma 97, 98, porque não é agora, né? Eu tenho que correr para frente, enfim, né? Ou o que eu faço? Ou será que eu espero ir essa reforma da Previdência? E aí vocês ficam, né? O que eu quero dizer com isso? O regime geral, ele é estruturado, pensado para o momento em que eu vou me aposentar. Qual é a regra que eu aplico? A regra em vigor no momento em que eu fizer o requerimento. Na verdade, em vigor no momento em que eu fizer o agendamento. Não a data agendada, o dia que eu agendei. Né? O dia que eu liguei para o 135, ou o dia que eu entrei na internet para agendar. Ele é baseado com base nessa regra. Claro, se eu tenho direito adquirido, eu tenho direito adquirido, isso fica no regime próprio, regime geral, a mesma coisa. Mas quais são as regras hoje para alguém se aposentar no regime geral? São as regras de agora. Como é que é o regime próprio? O regime próprio é diferente. Ele é normatizado com base nas regras que levam em conta o quê? O momento de ingresso da pessoa no serviço público. Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer para o cliente de vocês é o seguinte: quando é que você entrou no serviço público? Então, o camarada que vai se aposentar hoje, eu não sei. Eu tenho que saber quando ele entrou no serviço público. Ah, ele entrou antes de 98. O que tem em 98? Emenda Constitucional número 20. Mudou tempo de serviço para tempo de contribuição? Sim, legal, mas mudou muita coisa no regime próprio. Aí, legal. Ou tu entrou antes de 2003. O que tem em 2003? Emenda Constitucional número 41. E a Emenda Constitucional número 41, ela modificou substancialmente o quê? O regime próprio de Previdência Social. As reformas que não vieram no regime geral, mas no regime próprio vieram, elas vieram principalmente na Emenda Constitucional número 41. O regime próprio ele foi muito mais modificado que o regime geral. Né? Agora, claro, não é que não tenha distorções no regime próprio. Tem. Por quê? Porque as pessoas entraram no serviço público nos anos 80. E aí elas estão se aposentando hoje e aí tu tem as mais diversas barbáries. Tá? Então, o servidor público que entrar hoje é quase igual a entrar em iniciativa privada. A diferença é que ele tem a estabilidade. É uma diferença importantíssima. Sim. Sim, sim. Mas se ele for competentíssimo, o correto é que ele nunca ganhe mais que o teto da Previdência, o teto dos ministros da STF. Se na iniciativa privada ele for competentíssimo, ele pode ganhar 50, 60, 70 mil. Então também tem isso. Vai morrer de fome? Não. Mas nunca vai ficar rico como servidor público. Se o cara ficar rico como servidor público, tem problema. Ele vai ter um bom padrão de vida. Mas se ele ficar rico, tem problema. Entenderam o que eu quero dizer? Então, claro, o regime próprio hoje ele se aproximou muito do regime geral, desde 2013 em diante se aproximou muito. Vamos ver depois. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que marca é o momento em que você entrou no serviço público. É diferente do regime geral. A lógica do sistema é completamente diferente para fins de aposentadoria. Isso é fundamental vocês terem bem claro. Soma 85 e 95 é algo novo? Não. No regime próprio nós temos isso a partir de 2005. Emenda Constitucional número 47 de 2005, soma 85 e 95. Entenderam? Então, assim, tem muita coisa assim, que vai e volta, regime geral, regime próprio, daqui para lá, mas que já tem num ou tem no outro e assim vem surgindo. Ok? Mas isso sim, faz parte mais nessa linha geral de introdução, de jogar ideias para vocês, enfim, porque nós vamos com calma, nós vamos conversar sobre isso, não se preocupe, a gente vai aprofundar, enfim, e claro, sempre me perguntem, quando a gente estiver num ponto bem específico, podem fazer a pergunta sempre, tá? Pessoal, assim, regime próprio.
Lembram do regime geral? Vocês estudaram, leram em algum momento, né, que a ideia de previdência social nasce antes da chamada lei, do decreto-lei Eloy Chaves, lá de 1823 ou 24, não me lembro mais muito bem, acho que não está anotado aqui, enfim, né, lá no regime geral e assim por diante, né? Mas o marco é aquela lei, né, do Eloy Chaves, que é o primeiro momento em que se fala de previdência, porque tem o caráter contributivo, regime geral. Legal. Regime próprio, primeira questão. Como é que era a previdência do servidor público? E aqui começa, e aí vocês vão entender o porquê do problema que nós temos na previdência do servidor público hoje. Tá? Por quê? Porque a coisa ela começou errada e seguiu errada durante muitos anos. Eles deixaram seguir errado durante muitos anos. Aí chegou os anos 2000 e eles ajustaram, na minha visão, eles ajustaram. Mas vamos lá. Claro, ajustes sempre são necessários, mas o grosso deles ajustaram. Como é que era visto? Servidor público era quem? Era aquele que era servo. Ou seja, quem era o servo? Aquele que servia o senhor feudal. Então, quando o camarada não tinha mais condições de servir o senhor feudal, o que o senhor feudal fazia? Acolhia aquela pessoa e dava uma grana para ele, dava algumas moedas de ouro, sei lá como é que funcionava, enfim, na época, e sustentava o cara. Tipo, em consideração aos serviços prestados. Entenderam? Ele tinha o seu salário mensal, depois que ele não prestava mais para trabalhar, vamos dizer assim, né, o senhor feudal sustentava ele. Olha, vou sustentar tu e a tua família, porque, pá, cara, durante 20 anos, 30 anos, tu esteve do meu lado aqui, fazia sol, fazia chuva, tu estava aqui do meu lado. Assim nasce a ideia de servidor público. Ok. Aí vem a Constituição Federal de 1891, eu vou pular algumas etapas, e ela é um marco, de certa maneira, porque ela cria na Constituição, então, a ideia de aposentadoria por invalidez. Né? O direito à aposentadoria, enfim, a ideia da aposentadoria por invalidez aos servidores públicos. Então, nasce a ideia de que os servidores públicos a serviço da nação que ficassem inválidos pelas mais diversas situações, seja idade extremamente avançada, porque não se falava em aposentadoria por idade, não se falava em aposentadoria por tempo de contribuição, então idade avançava e aí o camarada não tinha mais condições, então o médico atestava a invalidez dele, né, ou porque o cara realmente ficava inválido por outros problemas, como nós temos hoje no regime geral, aposentadoria por invalidez, seja problemas de saúde, psiquiátrico, sei lá, né, enfim, ok. Ele tinha direito a uma aposentadoria por invalidez. Veja só, ele tinha direito, mas ninguém falou em contribuição até aqui. E isso evolui muito, né? Chega a Constituição de 34, 37, se criam aposentadorias para juízes, criam-se aposentadorias para parlamentares. A semelhança dos regimes gerais, por quê? Porque nos regimes gerais nós não tínhamos um regime geral na época, nós tínhamos o quê? Institutos de aposentadorias e pensões, ferroviários, marítimos, por categorias profissionais, lembram? Antes da Lopes de 60. Né? A semelhança disso, nascem os institutos de previdência e assistência sociais dos servidores do Estado. E aí começa no âmbito federal e depois vai se espalhando para os estados. Aí vem a Constituição de 1946 e cria algo que é importantíssimo, e vocês têm que ter isso muito presente. A aposentadoria do servidor público, ela é diferente da do regime geral. O servidor público federal, por exemplo, ou estadual ou municipal, ele encaminha o seu pedido de aposentadoria junto aos recursos humanos do seu órgão. Certo? É o balcão do INSS, vamos dizer assim. Então, o servidor da prefeitura vai lá no recursos humanos, né, o departamento pessoal da prefeitura, sei lá como é que é o nome do lugar, né, enfim, e pede aposentadoria. Ele provavelmente vai ser dado uma folha para ele, um formulário, talvez já seja informatizado, não sei. Ele preenche, né, a ideia é que todos sejam informatizados, e aí já vem uma informação muito importante, não sei se hoje ainda já são todos, eu acho que não, mas a ideia é informatizar todos, e eu acho que eles vão avançar mais rápido que o INSS nesse ponto, tá? Mas isso tem uma razão de ser que eu já coloco para vocês. Bom, faz o pedido, analisa se ali defere ou indefere. Cara da prefeitura deferiu, ou o cara do regime próprio, ele foi lá no regime próprio do município, foi aqui no Instituto de Previdência de Caxias do Sul, encaminhou o seu pedido de aposentadoria, deu entrada, né, enfim, e o regime próprio analisou, o Fundo de Previdência analisou e deferiu o ato de aposentadoria. Está aposentado?
Sim, está aposentado. Mas é certa a aposentadoria dele? Não. Por quê? Porque todos os atos de nomeação, aliás, desculpe, os atos de posse, né, de ingresso de servidor público na administração, como os de saída do servidor público da administração, vão a registro pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União. São submetidos a registro do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai fazer o quê? Uma análise total. Não só quanto à legalidade daquele ato, mas também quanto ao mérito. Eles vão analisar todo o processo administrativo. A título exemplificativo, há muitos anos atrás, já uns 10, eu acho, mais ou menos, nós tivemos um problema enorme de inúmeras aposentadorias de professores do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente de servidores públicos como um todo, mas principalmente de professores negados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se admitiu a contagem de tempo rural. E o entendimento que se tem, de acordo inclusive com a súmula 10 da TNU, é que tem que indenizar. Nós vamos avançar nessa discussão mais para frente e eu dou todo... Isso é uma espécie de ação judicial, dá para discutir muita coisa aqui, ok? Isso é para, talvez, o outro final de semana. Mas vejamos um só da importância disso. Aí tu tá aposentado 3 anos já, porque o Tribunal de Contas demora, às vezes, 5 até registrar a tua aposentadoria. E aí o Tribunal de Contas diz, não, pera um pouquinho, o camarada lá da prefeitura... Vocês não perguntaram para mim, mas eu sou natural de Selbach. Tá? Não é das esquadrias Selbach, enfim, ali do Caí, não. Da Selbach é um município da região de Passo Fundo, Cruz Alta, ali no meio. Né? Tinha uma população de quase de 5 mil habitantes, depois que eu saí ficou 4.999, é mais ou menos assim, né? Brincadeira, tá? Tem mais suicídio do que homicídio, tá? É bem assim o meu município, enfim. Mas vamos lá, é um município pequeno, tá? Então imaginem, quem é que é a pessoa responsável por conceder aposentadorias lá em Selbach? E tem regime próprio lá. Né? Há bem pouco tempo atrás, até onde que sei, era uma pessoa que não tinha formação superior. E ela fazia tudo, ela calculava a aposentadoria. Claro, ela tinha uma empresa de consultoria que ajudava, porque daí eles têm que se socorrer em alguém, e aí entra as consultorias, tá? Entre as empresas de consultoria. Então vejam só, daqui a pouco aposenta o cara, e aí daqui a pouco o Tribunal de Contas não bate o martelo, volta, e aí vem uma cartinha. Eugélio, meu amigo, o negócio é o seguinte, tu tem que voltar e trabalhar mais 3 anos. Daí a colega já tomou posse, já está no meu lugar, né? Eu já entro como excedente e dá aquele rolo todo, né? Então, vejam só para vocês entenderem. Então, claro, essa fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União para servidores públicos federais, do Estado do Rio Grande do Sul para servidores públicos estaduais e municipais era importante. O Tribunal de Contas estava demorando muito para registrar as aposentadorias e por isso, então, eles criaram uma base e eles vão informatizar isso porque também é uma forma mais rápida de fazer essa análise dessas aposentadorias. O IPROC é mais rápido que o processo papel, né? Então, também vai se trabalhar nessa linha, está se trabalhando nessa linha no âmbito dos tribunais de contas. Então, a ideia é agilizar. Hoje, pelo que eu sei, está mais rápido essa fila, né? Mas não tem, assim, dados bem atuais, tá? Todas vão a registro do Tribunal de Contas. Sim. Os auxílios não, porque os auxílios normalmente são estatutários, eles não são de previdência, entendeu? Aí normalmente eles acabam não indo, tá? Mas as aposentadorias, em princípio, sim. As licenças, auxílios, né, de licença, saúde, enfim, essas aí normalmente não, tá? Normalmente não. Tá? Porque, na verdade, agora a aposentadoria por invalidez vai. Então, enquanto que ele ficar... Agora, claro, o Tribunal de Contas, quando faz aquela verificação anual na prefeitura, vamos dizer assim, ele pode apontar, mas espera aí um pouquinho, meu amigo. Tu tem esse servidor em licença saúde durante 10 meses e tu só submeteu ele à perícia uma vez. Cadê o atestado dos últimos meses, enfim, né? Aí ele vai apontar, mas aí é uma questão nesse sentido, você está me entendendo? Não é uma questão de verificação não. Né? Mas aí sim ele vai apontar, né? Porque daqui a pouco tu tem, imagine, é um parente, um amigão lá do prefeito, o cara entrou de saúde, lá, atestado de saúde, e o prefeito deixou ele. Ou era um cara que incomodava muito, né? Enfim, então o prefeito chegou lá e disse pro cara, não, esse aqui tu fecha, ou deixa esse louco aí fora, enfim, ele vai me incomodar muito aqui, não sei o quê. Deixa ele, nem exige outra atestado, é melhor que ele fique em casa do que fique trabalhando e atrapalhando aqui. Né? Mas o Tribunal de Contas vai apontar isso, né? Não é correto, tá? Então, claro. Né? Mas isso ele vai fazer na verificação atual. Por quê? Porque esse tipo de benefício, esse tipo de pedido não é encaminhado para registro perante o Tribunal de Contas. Tá? O que é encaminhado para registro são os atos de aposentadoria. As nomeações, às vezes... Por quê? Porque a aposentadoria no serviço público é uma espécie de
Vacância do cargo público. Se vocês deram uma lida alguma vez no Estatuto dos Servidores Públicos, vocês vão lembrar disso. O cargo público ele fica vago com a aposentadoria. Então, por os atos de nomeação e os atos de posse, né, nomeação e posse, são encaminhados ao Tribunal de Contas para fins de registro, e as situações de vacância do cargo público também. A licença já, o auxílio esse não. O auxílio que ela serviu no sentido de auxílio doença, licença saúde, licença gestante, enfim, esses não são submetidos. Okay? Agora, claro, nada impede que volte de novo ao Tribunal de Contas, né, na verificação das contas, constate alguma irregularidade e aponte, né, isso sim. Ok? Dúvidas? Bom, avançando, tá? Aí sim nós temos a Constituição de 88 e ela acaba definindo algumas regras de aposentadoria do servidor público e nós temos algumas reformas, algumas emendas constitucionais nesse meio tempo também. Então nós podemos dizer que nós temos o quê? Ondas de reformas previdenciárias, né? Alguns doutrinadores colocam ondas reformistas. A primeira delas é marcada, sim, pela Constituição de 88 e mais principalmente, hoje, numa linha cronológica, pela Emenda Constitucional número 20. A Emenda Constitucional número 20, lembro lá, ela terminou com a aposentadoria proporcional, enfim, que nós tínhamos antes, passou para a aposentadoria integral, terminou com a ideia da aposentadoria por tempo de serviço, passou a se denominar aposentadoria por tempo de contribuição, isso o regime geral. No regime próprio, ela definiu essa ideia de uniformização, isso ficou muito claro, tá? No âmbito dos regimes próprios. Tanto é que, em virtude dela, é que nasce essa ideia de ter uma lei de normas gerais, que nem o colega questionou, porque estava muito bagunçado a questão. Se vocês olharem para o regime geral, por que se fala na LOPS de 60? Porque nós tínhamos... O que é LOPS? Uma lei orgânica da Previdência Social de 1960. Tá? Por quê? Porque cada instituto de previdência, quando você começa a ter muita legislação esparsa sobre um determinado assunto, o momento é você parar e fazer uma coisa única para, né, juntar tudo isso. Foi o que aconteceu em 1960, foi o que aconteceu com a Lei 8.213 e a 8.212 em 91, no regime geral. Né? E principalmente pela Constituição de 88, que mudou muito essa ideia de benefícios previdenciários. O mesmo acontece com os regimes próprios, então, por meio da Lei 9717 de 98. Eu cito a Lei 9796 de 99, por quê? Porque ela é uma lei que define a chamada compensação previdenciária. Nós vamos conversar um pouco mais a fundo, mais para frente, sobre compensação previdenciária. O que é compensação previdenciária? Assim, uma coisa básica. Imagine que alguém de vocês passou num concurso aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, quando tinha 20 anos de idade, estava fazendo a faculdade de Direito. Passou em qual concurso? Auxiliar administrativo, que é o cargo que tem em toda a prefeitura, né, normalmente. Auxiliar administrativo, segundo grau completo era o requisito, estava ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, não sei. E aí, pagou a faculdade, tudo. Se formou, o auxiliar administrativo trabalhava lá das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, 8 horas. Mas aí começou a pintar algumas ações. E você foi pegando, porque você pode, né, junto com o cargo de auxiliar administrativo, desde que você não advogue contra o município de Caxias do Sul, né? Começou a entrar umas de família, você foi jogando, né? Foi pegando, fez umas de previdenciário, enfim, foi indo. Passados 5 anos, hoje então você com 25 anos de idade, você viu que, na verdade, esse cargo de auxiliar administrativo que você tem na prefeitura e hoje ganha R$ 2.000, não está mais valendo a pena. Hoje, na advocacia, você ganha uma LPV previdenciária, tira os contratos de honorários, você ganha 5.000, 4.000, 3.000. Está valendo muito mais a pena a advocacia. E você vê potencial para expandir, mas o teu tempo, em virtude da prefeitura, não te permite. Daí tu diz o seguinte, espera um pouquinho, eu vou sair da prefeitura, não tem por que eu seguir aqui. E vou advogar que vou ganhar muito mais, vou ser mais feliz. Até porque eu estou me estressando aqui na prefeitura, a prefeitura é partidária, né? Enfim, se eu sou do partido que está no poder, eu estou bem, depois eu estou ruim, você sabe como é que é. Então você sai, chuta o pau da barraca, como se diz, você sai. E você vai para o regime geral de previdência social, você vai advogar. O que é o advogado? Deveria ser o quê? Contribuinte individual. Nem todo advogado é contribuinte individual, é contribuinte omissional, né, vamos dizer assim, né, porque ele não recolhe a contribuição previdenciária, não recolhe até o momento em que, para requisitar os honorários de sucumbência, nós exigirmos que seja descontada a contribuição previdenciária ou que vocês comprovem que vocês já recolheram a contribuição previdenciária naquele mês daquela competência sobre o teto. Já pensaram? Hoje não, hoje é só mordido no
Leão, no imposto de renda, você sabe o que eu estou falando, né? Quem recebe a LPV. Não se fala em contribuição previdenciária. Ok, não há o cruzamento dessas informações por enquanto, certo? Então você sai do regime geral, do regime próprio do serviço público e vai para onde? Vai para a iniciativa privada. Tá, Eugênio, e aqueles 5 anos que eu recolhi como servidor público, 11% todo mês descontado no meu contra-cheque, conta? Conta! Você vai pedir uma certidão no serviço público e vai averbar. Você vai no regime próprio de previdência aqui de Caxias do Sul, o presidente ou uma pessoa autorizada por ele vai emitir o quê? Uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição. Vai constar data de ingresso, data de saída, salários de contribuição, tudo. E você vai averbar no regime geral, lá no INSS. Dá para fazer isso hoje já? Estou com 26, vou pedir as contas amanhã, ou pedi um ano passado. Sim, dá para fazer hoje, já pode averbar hoje. E aí você vai lá e pede a verba, ok? Nessa certidão de tempo de contribuição vai ter o quê? Os salários de contribuição. Um dos motivos de ter os salários de contribuição é a compensação previdenciária. Por quê? Porque vejam só, daqui 40 anos, quando esse sujeito tiver 65 anos de idade, ele vai se aposentar no regime geral. E aí ele vai ter 65 anos de idade e vai dizer, eu comecei a trabalhar lá com 20 anos de idade. Ah, então tu tem 45 de tempo de contribuição. 20, 65, 45. Sim, tá aqui os 45. Daí o INSS vai olhar o seguinte, tá, legal, mas pera um pouquinho. Eu só tenho as arrecadações, eu só tenho dinheiro de 40. Aqueles 5 anos que tu recolheu na prefeitura, eu averbei aqui, mas eu não tenho dinheiro. Então se faz o quê? A chamada compensação previdenciária. O município de Caxias do Sul pega as contribuições previdenciárias desse sujeito e repassa para o INSS. Sim, porque senão daqui a pouco um dos dois vai quebrar se nenhum repassar para o outro. Imagine num município que tem regime próprio e as pessoas, entra muito pessoal mais velho. O pessoal tem 20 anos de iniciativa privada e faz concurso para o município. O outro tem 20 anos. E se essas contribuições não vierem para o regime próprio? Daqui a pouco o cara vai trabalhar 20 anos na prefeitura e vai se aposentar. Aí o regime próprio vai ter que pagar a aposentadoria dele só com esses 20 anos de contribuição? Não, tem que trazer o dinheiro que ele botou durante 20 anos lá no INSS também. Estão entendendo? Então isso é compensação previdenciária. A compensação previdenciária está associada à ideia de contagem recíproca. Contagem recíproca é isso. É você levar tempo de um regime próprio para outro regime próprio ou para o regime geral. Porque o cara pode ser concurseiro, aos 25 anos ele passou num concurso do Estado. Foi ser, sei lá, trabalhar no Tribunal de Justiça, oficial escrevente, oficial ajudante. Aos 30 anos ele passou para procurador federal ou analista da Justiça Federal. Aos 35 ele passou para juiz de direito, voltou para o Estado de novo. Essas contribuições vão ter que, no órgão que ele for pedir a aposentadoria, as contribuições vão todas, elas têm que aparecer. As contribuições e os salários de contribuição para calcular a aposentadoria. Porque senão, aquele último órgão que vai dar a aposentadoria vai ser o sacaneado, como se diz, né? É o que não vai fechar o equilíbrio financeiro atuarial da aposentadoria aquela. Estão entendendo? Então, isso é compensação previdenciária. Tá? A contagem de recíproca, o que leva daqui, o que leva para cá, como se operacionaliza, isso mais para frente eu avanço com vocês, porque é um dos pontos que a gente vai aprofundar com calma. Tá? Tem muita coisa para conversar. Isso, contagem recíproca é quase 1 hora de fala. Tá? Mas compensação previdenciária, que é algo então que surge em 99. E por que a compensação previdenciária surge em 99? Pasmem vocês, mas assim, ó, os regimes próprios não eram contributivos. Os regimes próprios passaram a ser contributivos a partir de 93. Então, todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes de 93 não recolheram contribuição previdenciária para regime próprio. Entenderam? Eles recolheram contribuição dita previdenciária? Sim. Ela ia para o regime próprio? Não. Tá? Vejam o estado do Rio Grande do Sul. Hoje está muito clara a separação entre IP Previdência e IP Saúde. Antigamente era tudo único. A saúde funcionava uma beleza e a Previdência quebrou. Para onde os recursos foram canalizados? Para a saúde. Para manter a saúde. Se vocês falarem com a mãe, tio, o pai de vocês, que é servidor público do Estado, vai dizer, professor, tá louco, tá aqui o meu contra-cheque de 1982, tá aqui, ó, contribuição, não sei o quê. Sim,
ela ia para onde? Para o IP. O IP fazia separação entre saúde e previdência? Não. O que ele tinha que pagar num curto espaço de tempo? Era o saúde. Por quê? Porque o cara estava consultando, o cara estava internando, estava querendo cirurgia. Ele canalizava os recursos para lá, porque aquilo não podia parar. Aí chegou uma hora que a previdência do IP entrou em colapso. Então hoje a gestão está começando a ser separada. Não é questão de política, de governo, de partido, não é nada disso. É uma questão de visão de previdência, de gestão de previdência do servidor público. Tá? Então ela chegou nesse nível. Então, claro, hoje no âmbito dos municípios, por exemplo, isso é muito separado. O servidor público de Caxias do Sul ele deve ter um plano de saúde, provavelmente. Às vezes ele até é uma espécie... Nós, na Justiça Federal, temos um empresarial. Que loucura? Sim, Unimed empresarial. Eu pago lá o meu valor, não é muito, confesso, né? Por quê? Porque o nosso plano é um plano que tem o quê? Umas 5, 6 mil pessoas. Então, quando tu vai negociar um plano empresarial desse porte, é baixa também, né? Não tem carência para entrada, enfim, tem algumas diferenças, hein? Eu não me lembro muito mais bem, porque, claro, eu tenho desde 99. Então, mas vejam só, e os municípios da mesma maneira, E o dinheiro da Previdência vai para onde? Vai só para a Previdência. Então, nós já nascemos com uma dívida muito grande para pagar, estão entendendo? Além do que, os benefícios dos antigos são muito melhores do que os benefícios dos atuais. Então, por isso que o regime próprio é extremamente deficitário. Por quê? Porque ele não tem um lastro acumulado. Ele não tem. É aquele símbolo, você já viu no caixa de água furada, né? Enfim, ou seja, a água entra por um ralo, já sai, né, pelo outro, né? O sistema hidráulico, que se chama da Previdência Social, caixa de água furada, né? Então, assim, você não forma um acúmulo de capital que vai render. Regime próprio é um pouco diferente, tá? Muitos regimes próprios, principalmente municipais, tá? Os regimes próprios municipais, eles foram criados mais recentemente. Eu não sei se o de Caxias do Sul tem 15 anos, não sei exatamente, eu teria que verificar, tá? Mas eles são mais recentes. O que eles acontecem? Eles já começaram, já foram criados com essa ideia de contribuição. Então, claro, eles têm dinheiro em caixa. O de Canoas, um tempo atrás, tinha 200 milhões de reais, tá? O Canoas Prev, dinheiro em caixa. E eles têm pessoas qualificadas que fazem a gestão desse dinheiro. Fazem um investimento desse dinheiro parte em ações, parte em fundos de renda fixa, a comissão dos valores imobiliários e uma secretaria lá dentro do antigo Ministério da Previdência Social é que baixam normas, enfim, sobre isso. Tá? Baixam regulamentações sobre isso, definindo inclusive percentuais, porque não dá para fazer o que acho que foi, não foi Alvorada, não me lembro mais qual foi o município da Grande Porto Alegre, que o prefeito mandou o diretor do Fundo de Previdência aplicar tudo num determinado banco, que eu não me lembro mais se era Pan-Americano ou Safra, e o banco quebrou. Isso não pode, isso é crime de responsabilidade. Então, tem percentuais. Tu pode investir tanto em ações, pode investir em fundos de renda fixa e os bancos brigam pelos regimes próprios. Você vai num evento de regime próprio, estão os bancos lá com estandes e eles patrocinam um evento pesado para poder botar um stand lá. Entendeu? Eles patrocinam o evento, eles bancam para ter uma pecinha lá, um standzinho lá para poder exibir. Por quê? Porque os bancos eles competem porque eles querem esse dinheiro. Imagina num município, né, alguém que tem a possibilidade daqui a pouco de investir 5 milhões. Puxa, tu conta nos dedos quem tem assim, né, e os bancos ficam assediando essas pessoas, 5, 10, 15, 20 milhões. Tá? Claro, muitos regimes próprios, eles têm um cálculo atuarial. E como é que tu faz um cálculo atuarial, né? Com base nos servidores que tu tem, né? Com base nos servidores que você tem, com as perspectivas de aposentadoria, e aí você consegue verificar, né? Seguindo a rentabilidade do teu dinheiro, seguindo essa projeção, né? Do teu ativo acumulado, né? O número de aposentadoria sendo nessa linha, mais ou menos. Salário maternidade. É salário maternidade ou é licença gestante? Ou seja, é o fundo que paga ou é a prefeitura que paga? A lei que vai dizer. Auxílio-doença, quem paga, quem não paga, vocês estão entendendo? Então, isso é o ônus do regime ou é o ônus da prefeitura? Isso tudo impacta no cálculo atuarial. Então, eles conseguem fazer, eles têm atuários. Vocês já viram o INSS apresentar um cálculo atuarial? Não. Vai o Jornal Nacional e diz, vai quebrar em tantos anos, projeção. Tá, e onde é que está essa projeção? Onde é que está o cálculo? Eu quero ver a conta, eu quero ver o mais, eu quero ver o 1 mais 1 mais 2 dividido por 3. Entenderam? Eu quero ver o cálculo.
Não está lá disponível na internet, não tem cálculo atuarial. Tem vários cálculos atuariais e eles não conferem, porque eles partem de pontos de partida diferentes, enfim. Daí, nos regimes próprios, isso é levado mais em conta. Claro, eles podem, claro, haver uma quebra do regime próprio, como é o problema do Estado do Rio Grande do Sul hoje. Tá? Não é uma quebra oficial, mas é quase que, né? Enfim, onde quem é que marcha com isso? O ente que o criou. Se quebrar o regime próprio aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, todo mundo vai receber a aposentadoria pela Prefeitura, seja tesouro oficial, né? Tesouro único, tesouro direto, entenderam? Ok? Então essa é a ideia da compensação previdenciária, enfim. Avançamos aí, sim, a segunda onda reformista é a da emenda constitucional número 41, e ela introduziu o quê? Algo chamado Pacto de Gerações, a ideia da solidariedade no sistema previdenciário do regime próprio. A ideia do Pacto de Gerações em que linha? Com a emenda constitucional número 41, nasceu o quê? Contribuição previdenciária dos inativos. Servidor público aposentado paga contribuição previdenciária. Desde que nós vamos ver, ganhe mais que o teto do regime geral. Ganhe mais que os 5.531,31, né, o teto hoje. Então, se ligar, o servidor público é um juiz de direito que se aposentou ganhando R$25 mil. Ele, vamos botar assim, um juiz de direito que se aposentou ganhando R$25.531,31. Ele vai pagar a contribuição previdenciária. Ele, sim, 11%. Juiz de direito é um pouco mais, porque é estadual, né? Enfim, então lá a líquida do Estado, né? Enfim, 13 e pouco, alguma, né? Sobre os R$20 mil. Ele vai pagar 2.600 de contribuição previdenciária. Entenderam? Isso nasce com a emenda constitucional 41, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso lá na parte de custeio, né? E que é a ideia do Pacto de Gerações. Então, servidores públicos aposentados que recebem mais que o teto do regime geral de previdência social seguem recolhendo contribuição previdenciária, inclusive as pensões. A gente sempre fala as pensionistas, né? Mas pode ser os pensionistas também, porque pode ser ou filho ou até o homem, né? Sempre se fala mais as pensionistas, mas pode ser os pensionistas também. Elas sempre nos matam antes, vamos dizer assim, do que nós elas, então, né? Ok? Avanço, tá? Daqui a pouco a gente vai para o intervalo, tá? Acho que vocês já começam a cansar, né? Então a gente faz um intervalo uns 15 minutos. Agora é para o INSS? Para o regime próprio, que ele estiver vinculado. O juiz de direito, que foi o meu exemplo, vai para o IP. Se for um juiz federal, vai para a unidade gestora, né, que é o INSS no âmbito federal dos servidores públicos federais. Tá? Se fosse, imagine que médico da Prefeitura de Caxias, é 10 mil, eu imagino. Quando abre concurso da Prefeitura de Caxias, não é uns 10 mil, mais ou menos, para um cargo de médico? Imagine isso, 10, 12 mil, né, eu acho, né, uma prefeitura, porque senão a Prefeitura não consegue contratar médico, né, concursado. Esse médico vai se aposentar um dia, ele vai ganhar 10 mil de aposentadoria. Olha, talvez sim, não sei, vamos ver. Mas imagine que ele ganhe 10 mil. Sobre o que ele ultrapassar 5.531, ele vai pagar a contribuição previdenciária, ele vai pagar, não vai ter cota patronal. Não, só a dele. Ele vai ter descontado da aposentadoria dele e vai para o Instituto de Previdência aqui de Caxias do Sul, para o fundo aqui de Caxias do Sul. Entendeu? Ok? Aí nós temos a terceira onda reformista, só que ela é uma onda meio pingada, vamos dizer assim, né, que a doutrina coloca ela, porque nós temos o quê? Nós temos a emenda constitucional número 47, de 2005, e a emenda constitucional número 70, de 2012. Essas duas emendas constitucionais, a 47, de 2005 e a 70, de 2012, elas são duas emendas constitucionais que vêm para quê? Desculpa a palavra, mas elas vêm para corrigir uma cagada do legislador constituinte anterior. Não do constituinte originário, mas do Congresso Nacional. Literalmente, é para corrigir uma cagada que eles fizeram. Vocês vão ver e vocês vão entender por quê. Primeira situação, eles fizeram uma regra de transição aqui, fizeram uma regra de transição pior do que a regra atual. Então, que graça tem para mim que sou servidor público há 20 anos? Vinha uma regra pior para mim que eu já estou há 20 anos na Justiça do que para a colega que vai entrar amanhã na Justiça. Espera um pouquinho, né? Então eu vou sair e vou entrar de novo. Não, também não, porque ele tem que passar no concurso público e hoje talvez eu não passe. Né? Isso sim. Mas entendeu? É justamente uma regra de transição, é algo, né, intermediário entre o passado e o futuro. Né? O passado era 20, aqui é 30. Não, então a regra de transição tem que ser meio termo, 25, 24, 26, não sei. Mas tem que ser algo que fique nesse meio.
e eles fizeram algo pior. Vocês vão entender quando a gente conversar sobre as regras de aposentadoria. Essa aqui, ela vem para corrigir uma distorção que nós tínhamos na aposentadoria por invalidez do servidor público. Nós vamos conversar também. É para corrigir algo que estava errado. Para corrigir algo que o STF reiteradamente dizia que estava errado. Aí de tanto tomar na cabeça do STF, alguém teve a sanidade mental dentro do Congresso Nacional de aprovar uma emenda constitucional e corrigir isso. É bem isso, porque chega uma hora que o STF bate tanto, né, que, pô, né, então foi. Essa aqui é a aposentadoria compulsória. Lembram da PEC da Bengala, dos nossos ilustres ministros da STF, né, que a gente brinca, né, porque aumentar para 75 era quem que queria. Quem não queria largar o osso. Quem não quer largar o osso? O juiz de direito, dificilmente. Quem não quer largar o osso é quem é ministro, normalmente o desembargador, né? Esse não quer largar muitas vezes o osso, né? Então, claro, né? Então é a chamada PEC da Bengala, né? Porque ela elevou a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos de idade. Nós vamos aprofundar essas regras de cada uma das aposentadorias, assim como vocês fazem no regime geral mais para frente, ok? Pessoal, assim, ó, é 8h45 no meu, vamos fazer 15 minutos de intervalo até as 9 e daí a gente retorna, tá? Ok? Alguma dúvida antes disso de vocês aqui? Não? Não? Então tá, então vamos fazer o intervalo e a gente retorna depois dos comerciais. Só não muito tempo, como eu me atrasei um pouquinho na partida, no início, né?